Ora aí, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas e essa aqui é a sua aula número 17 sobre HTML5. Na aula de hoje a gente vai falar sobre atributos. Vamos falar sobre atributos que a gente pode utilizar em inputs, principalmente. Então aqui, iniciando, o que a gente pode dizer sobre atributos é que atributos eles dão um comportamento a mais, estendem o comportamento de um elemento, né? E existem vários tipos de elementos, como value, read-only, disable, size. A gente vai ver cada um desses na aula de hoje. A gente vai ver como que isso daí serve, como que isso daí se comporta, né? E basicamente esses comportamentos, na verdade esses atributos, eles servem para estender e para fazer com que a gente faça algumas validações no próprio HTML, sem necessariamente a gente precisar de JavaScript para isso, né? Então, a gente vai começar aqui falando sobre esses 5 primeiros, né? O primeiro é o atributo value, que esse atributo ele informa, né? Ele dá um valor inicial para o nosso campo. E o próximo é o read only, que isso daqui ele informa que o nosso campo ele é somente leitura. Tem o próximo que é o disable, que a gente tem um campo de input, mas aquele campo ele está desabilitado. Isso aqui é bastante útil, por exemplo, quando a gente está fazendo edição de algum formulário e esse formulário existem alguns campos que não podem ser alterados, né? Por exemplo, tem também o size, que a gente define a quantidade de caracteres, né, que a gente pode inserir na tela. O próximo é o max length, né? Que nesse caso a gente define a quantidade máxima de caracteres que o nosso campo vai receber. Então vamos aqui começar, né, trabalhar um pouco sobre nesses atributos. Então vamos aqui no nosso arquivo, vamos salvar, vamos na nossa pastinha HTML5 e aqui a gente vai criar a nossa pasta, aula 17. E nessa aula a gente vai criar um arquivo chamado index.html. Salvando, aqui a gente vai ter a nossa estrutura, né, que a gente está acostumado. E aqui eu também eu vou colocar aqui, né, aula 17, que a gente vai falar sobre input, atributos, né? Input atributos. E aqui dentro de body eu vou fazer o seguinte, eu vou colar um conjunto de comentários para que a gente vá se baseando, né, na medida da aula. Então aqui está, né, os nossos atributos que a gente vai trabalhar. Então o primeiro deles é o value, né? E para ficar algo bem organizado, né, e para praticar um pouco, eu vou criar aqui a tag form, né, de formulário que a gente viu em outras aulas. Por enquanto eu não vou inserir nenhum atributo. E aqui no final eu vou fazer o fechamento dessa tag form. E aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, em cada comentário desse a gente vai ter um exemplo, né? Então para ficar bem organizado e bem fechadinho, a gente vai aqui criar a nossa div e dentro dessa div a gente vai ter, por exemplo, um título, pode ser um H1, aqui a gente vai colocar simplesmente o nome do atributo, né? Então aqui a gente vai primeiro trabalhar com o value, fazendo o fechamento do H1. Aqui, no próximo, a gente vai inserir uma label, como é um campo de input. É interessante a gente inserir uma label. Fazendo o fechamento aqui da label, a gente já inseriu também o for, né, esse atributo. Nesse atributo a gente eu vou chamar do próprio nome do atributo que a gente está trabalhando. E aqui dentro de label, eu vou inserir, por exemplo, um atributo de input. O type dele, né, que a gente viu vários na aula passada, mas nessa aula a gente vai trabalhar com alguns e nesse caso eu vou usar o text mesmo, que é o mais padrão, né? E aqui a gente vai inserir o atributo value, né? Então basicamente, simplesmente inserindo o atributo value, a gente consegue informar, por exemplo, isso aqui vai ser um campo de nome, né? Nome. Então aqui o value, basicamente esse campo ele vai começar com o meu nome, Lucas Lopes. Então se eu salvar isso daqui, voltar aqui no nosso arquivo, aula 17 e abrir o nosso arquivo index, então a gente vai ter aqui
a seção value, né? Tá aqui o label nome e perceba que já veio pré-preenchido aqui, né, o nome Lucas Lopes. Como esse aqui eu posso mudar, né? Normalmente, Barbosa. E se por acaso eu recarregar a página, perceba que ele voltou ao valor normal, né? Esse aqui é o valor padrão que vinha antes. Voltando então aqui para nossa apresentação, esse daqui é o nosso primeiro exemplo, o value. Então é assim que funciona. Eu vou copiar para ser mais rápido, porque senão essa aula vai ficar muito longa. Mas é ideal que você escreva, né, para exercitar como que isso daqui funciona, né? O próximo é o read only, né, que significa somente leitura. Dentro do for vamos chamar de read only também. Pode ser nome. O tipo vai ser texto mesmo, sem problemas. O valor, vamos deixar esse atributo aqui para a gente dar uma trabalhada nele. E aqui a gente vai inserir o atributo read only, né? No HTML geralmente tem alguns atributos que ele é booleano, né? Ou é true ou é false. Nesse caso a gente poderia, né, informar que ele é read only true, que significa verdadeiro, ou simplesmente a gente só passa o nome do atributo, que por padrão ele é verdadeiro. Só se a gente quisesse passar um false, né? Aí sim a gente precisaria passar o valor dele. Mas nesse caso, o nosso atributo, a gente pode só passar o nome, que nesse caso aqui não precisa de passar nenhum valor. Então aqui a gente informou, né, read only, salvando e voltando aqui no browser, a gente vai perceber que aqui está, né, a nossa segunda seção, read only, e perceba que é igual, né, igual ao elemento de cima. Mas o que acontece aqui é que eu estou clicando, mas eu não consigo inserir nenhum valor, porque ele é somente leitura, né, ele está acessível para mim, mas ele está somente leitura. Então é dessa forma que funciona o atributo read only. Então se eu copiar aqui novamente, vamos agora para o atributo disable, que significa desabilitado, né? Que isso aqui também é bastante utilizado, como eu falei, né? Quando a gente quer desabilitar um campo, para que o usuário ele não altere, né, o valor que está nele. Vamos também chamar de nome, vamos usar o tipo texto. Nesse caso pode ser, aqui eu só vou mudar para ficar um pouco diferente o exemplo, vou colocar Barbosa. E o atributo eu vou tirar esse read only e vou escrever aqui disable, né? Disable. Então salvando e voltando aqui no browser, recarregando a página, então a gente tem aqui a nova seção disable, mas perceba que agora o elemento ele está um pouco diferente dos demais, né? Então ele está aqui com tá meio apagado, está meio opaco. E a gente nem clicar a gente consegue, porque esse elemento ele está desabilitado, né? Então é dessa forma que funciona o atributo disable. Se eu copiar aqui novamente, a gente vai agora para o atributo size, né? Esse atributo aqui ele define ele define só o tamanho do campo, né? Que vai ficar aparecendo para a gente lá na tela. Então novamente utilizando um text. Eu vou também utilizar o value para dar o exemplo. E aqui eu vou precisar passar o size e o tamanho desse size, né? Que é um valor numérico. Então, por exemplo, eu vou colocar um valor bem pequeno para a gente simular e ver como que o atributo size funciona, né? Coloquei o tamanho 5, salvando. Vou voltar aqui. Faltou mudar os nomes aqui, né? Então, size. O for vai ser size. Tá faltando aqui os IDs, mas eu não vou me preocupar com isso nesse momento. Aqui o correto seria eu adicionar o ID e aqui eu também colocaria size, por exemplo, né? O nome dos IDs. Salvando, a gente vai voltar aqui no browser, atualizando. Então aqui a gente tem a seção size e perceba que o nosso campo, né? O nosso campo de input, de entrada, ele está bem menor do que os outros. Porque o size ele funciona dessa forma, ele só deixa disponível aquele tamanho que eu defini ali, né? Então eu defini o tamanho de 5, ele fica pequenininho. Mas se por acaso eu colocar aqui 50 e salvar, voltar aqui no browser atualizando, perceba que o campo ele ficou maior. E aqui eu posso inserir o valor que eu quiser, inclusive posso até passar, porque esse size ele só serve para informar o tamanho do campo, né? Do campo que vai ser impresso para mim na tela.
Isso aqui a gente também pode trabalhar com esse tamanho no CSS, né? Mas a gente por enquanto está falando só de HTML. E o próximo, vou copiar aqui. O próximo que a gente vai trabalhar é o max length, né? Então max length, o max length ele define um tamanho máximo de caracteres que eu posso informar, né? No meu campo. Então aqui o for a gente vai chamar de max length. O name pode ser nome mesmo, o tipo vai ser texto. O ID aqui é max length. O valor eu vou remover e eu vou tirar o size também. E aqui a gente vai inserir o atributo max length. E nesse atributo a gente vai dizer que o máximo de caracteres que a pessoa vai poder informar são 5 caracteres. Ele não vai poder passar desse valor, né? Então se eu salvar aqui, voltar lá no browser e recarregar, então perceba que aqui está o nosso atributo max length. Então aqui a gente tem um nome. Então aqui eu vou escrever, por exemplo, Lucas. Perceba que eu não consigo mais informar nenhum caractere, né? Lucas tem 5 caracteres e eu não consigo informar mais que isso. Então é para isso que serve, né, o atributo max length. Então voltando, a gente agora vai falar sobre o atributo max. Então a gente copiou, né, essa estrutura ali de cima. E aqui a gente vai trabalhar com esse atributo max. Então aqui a gente vai colocar só max, né, com for. Aqui eu vou colocar qual é a sua nota, por exemplo. Uma nota de, sei lá, de 0 a 5, né? Ou de 0 a 10 melhor. Aqui eu vou mudar isso aqui para number, né? Para mudar um pouco o exemplo. O ID vai ser max mesmo. E aqui, no lugar de max length, eu vou tirar isso e vou colocar simplesmente o max. E aqui eu vou colocar que o máximo é 10, né? Então, o usuário ele pode informar um valor de 0, né, até 10, não mais que isso. Então, se eu salvar isso daqui e voltar lá no browser e atualizar, agora a gente tem aqui um elemento chamado max. E aqui, se a gente é um campo numérico, então a gente consegue dar uma nota. Mas perceba que a gente está limitado a 10 só. A gente não consegue passar desse valor, por mais que eu clique aqui. E voltando, a gente tem um que é bastante parecido, que é o atributo min, né? Que nesse caso a gente é o valor mínimo, né? De início, né? A gente não pode começar com um valor menor que esse. Então, colocando aqui, mudando para min, o for também, min. Qual é a sua nota? Então o number, aqui eu vou colocar min, o ID. E aqui no lugar de max, eu vou colocar min, né, que é o número mínimo. E aqui eu posso fazer o seguinte. Eu vou até usar os dois, o max. E nesse max eu vou informar que o máximo é 10. E o mínimo vamos dizer que é 1. Né? Então ele não pode... o valor não pode ser menor do que 1. A nota tem que ser positiva sempre, né? Então, eu vou até mudar aqui a ordem. Então, o mínimo é 1 e o máximo é 10. Então, deixa eu salvar isso aqui, voltando no browser, atualizando. Então, a gente tem aqui o nosso atributo, né? Min. Então, aqui, se eu aumentar, perceba que eu não consigo passar de 10. E se eu diminuir, eu também não consigo diminuir, né? Colocar menos de 1. Né, porque ele tem esse limitador aí. Então o próximo é o multiply. Aqui novamente a gente vai usar um outro tipo. Multiply a gente usa para basicamente quando a gente quer selecionar mais de um arquivo, né? Aqui geralmente a gente usa quando a gente está fazendo o upload de algum arquivo, né? Então vamos colocar aqui selecione seu anexo. Né? Vamos dizer que a gente quer anexar alguma coisa. O nosso input aqui a gente vai usar um file para a gente conseguir fazer esse anexo. Aqui a gente vai remover esses caras que a gente não precisa nesse momento, o min, né, e o max. Aqui no ID a gente vai colocar multiply mesmo, não tem problema, multiple. Aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos inserir o nosso atributo múltiplo,
E aqui a gente não precisa passar um valor para ele, porque esse aqui é um booleano, né? Ou é true ou é false. Se a gente não passar, ele entende como true. Vamos fazer o seguinte, antes de adicionar isso, vamos ver como que vai se comportar se eu não tiver esse atributo, né? Então aqui salvando, voltando aqui no browser. Então a gente tem aqui o nosso atributo e aqui a gente tem o nosso input de a gente escolher um arquivo. Então eu vou escolher o arquivo. Por exemplo, eu quero selecionar mais de um, né? Então, por exemplo, eu vou escolher esse aqui e esse, mas perceba que eu não consigo selecionar mais de um, só consigo selecionar um mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e agora sim eu vou inserir o atributo múltiplo, né? Salvando, agora sim a gente vai perceber como que isso aqui vai funcionar. Perceba que já foi para o plural, choose files, e aqui eu posso selecionar um ou mais de um, né? Sem problema algum. Eu posso selecionar vários arquivos sem problema. E se eu clicar em Open, perceba que tem escrito aqui 2 files, né? Então 2 arquivos foram selecionados por isso. Então é assim que funciona o atributo múltiplo. O placeholder, a gente já é bastante conhecido da gente, né? A gente fez alguns exemplos, mas placeholder, isso aqui serve para a gente dar um exemplo ou para a gente dar uma informação para o usuário do dado que a gente quer receber naquele campo. Então aqui, por exemplo, sei lá, nome, por exemplo, pode ser nome. E aqui vamos fazer o seguinte, o tipo, o type, né, vai ser text novamente. Aqui vai ser placeholder. E no nosso atributo, a gente vai escrever aqui atributo placeholder. E aqui a gente vai informar alguma informação, por exemplo, informe seu primeiro nome, por exemplo, poderia ser isso, ou mesmo sua idade, qualquer informação que ajude, né, o usuário. Então salvando e voltando aqui no browser, se eu recarregar, então aqui é o atributo placeholder. Então aqui dentro da nossa caixa de texto está escrito informe seu primeiro nome, e quando eu começo a escrever, ele some, né, aquela informação, porque aquela informação só serve para dar um exemplo para o usuário. Voltando aqui, a gente também tem agora o atributo required, né, que a gente não vai conseguir ver como que isso aqui funciona nesse momento, porque a gente ainda não tem uma submissão de formulário. Mas basicamente esse required ele serve para validar. Então a gente pode, por exemplo, utilizar esse atributo para deixar o botão de envio do formulário bloqueado. Então, se o usuário, por exemplo, ele não preencher aquela informação, vai aparecer uma mensagenzinha embaixo dizendo, esse campo aqui ele é obrigatório. Então, você precisa preencher antes de enviar. Então, é para isso que serve. De qualquer forma, eu vou colocar aqui para a gente ver como que isso aqui funcionaria. Required. Então, aqui eu vou colocar sobrenome, né? Sobrenome. Vai ser um text, não tem problema. Aqui eu vou colocar required. E o placeholder seria informe seu sobrenome, por exemplo. Seu sobrenome. E o placeholder poderia ser isso aqui. E aqui eu poderia colocar required. Simplesmente colocando esse valor required já seria suficiente para fazer com que esse meu campo ele se tornasse obrigatório, né? Então, se por exemplo eu não preenchesse esse campo e na hora de eu enviar o formulário, ele iria aparecer uma mensagem dizendo, sei lá, você não pode enviar esse formulário porque esse campo é obrigatório. Iria aparecer uma mensagem aqui embaixo, né? O próximo é o atributo autofocus. Esse atributo ele é bem interessante porque quando o browser termina de carregar o nosso documento, ele utiliza esse atributo e ele faz com que o nosso cursor ele vá direto para aquele campo, né? Aquele campo específico. Então a gente vai aqui preencher com autofocus, que pode ser sobrenome mesmo, texto. Aqui vamos colocar autofocus. Vamos tirar esse placeholder que não precisa. Eu vou tirar esse required. Aqui eu vou simplesmente colocar um autofocus, também é um atributo booleano, né?
Se eu salvar e voltar lá no browser, recarregar, perceba que ele já veio, né? Ele já veio com o cursor dentro desse campo, porque ele já coloca o foco automaticamente nesse campo, né? Então, se por exemplo eu deixei selecionado o outro lá em cima, se eu recarregar novamente, ele já aparece com o cursor dentro desse campo, né? E aqui por último, o nosso último atributo que a gente vai trabalhar hoje é o atributo autocomplete. Esse atributo autocomplete, o que ele faz? Ele sabe aqueles momentos que você está carregando, que você está preenchendo lá um formulário e por exemplo, aparece para você as opções de outros formulários que você já preencheu, um nome, um endereço, alguma coisa. Então é para isso que serve o atributo autocomplete, né? Que ele faz ele completa para você a informação de forma automática. Então autocomplete, se a gente colocar aqui um autocomplete, não precisa também passar o igual a true, porque isso aqui também é booleano. Se a gente salvar esse cara, voltar lá no browser, né? E nesse caso, perceba que ele não me deu opção porque eu não tenho formulários previamente cadastrados. Mas na sua máquina, com certeza, os formulários que você preencheu, ele vai dar aqui as opções, né, de autocompletar a informação. Então esses aqui foram, né, todos os atributos que a gente viu nessa aula. Aqui, se a gente voltar aqui, eu simplesmente falei de todos esses atributos, vários hands-ons. E por último, se tiver alguma dúvida, algum comentário em relação a essa aula, né, que a gente falou sobre atributos dos inputs, por favor nos envie um e-mail ou fale com a gente lá no @algamish, no Instagram, ou deixa um comentário aí no vídeo, que com certeza a gente vai ajudar a resolver o seu problema. Então é isso, espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima aula. Tchau.